Olá, minha querida turminha do quinto ano, tudo bem com vocês? Vamos iniciar mais uma aula de matemática. Na aula de hoje, nós vamos aprender o que são frações equivalentes, tá? As frações equivalentes são aquelas que aparentemente são diferentes, mas que possuem o mesmo resultado. Sendo assim, elas representam a mesma parte de um todo, indicando a mesma quantidade. Mas antes, devemos lembrar que nas frações o número localizado acima é chamado de numerador e o que está abaixo é o denominador. Para entendermos melhor desse assunto, eu convidei 3 amiguinhos. Eles vão nos ajudar a compreender o que são frações equivalentes. A primeira criança é o Fábio. Ele ganhou uma pizza e dividiu em 2 partes. O segundo é o Paulo. Ele também ganhou uma pizza do mesmo tamanho que a de Fábio, mas ele a dividiu em 4 partes. E a terceira é a Ana. Ela também ganhou uma pizza igual às das outras crianças e a dividiu em 8 partes. A pizza, no caso as pizzas, têm o mesmo tamanho e foram divididas em partes iguais, mas de diferentes maneiras. Não é? Por cada uma dessas crianças. No caso do Fábio, o Fábio, ele comeu apenas um pedaço de pizza. Sendo assim, nós podemos dizer que esse pedaço que ele comeu é a metade dessa pizza. Ele comeu um pedaço de 2 que ele tinha. No caso da segunda pizza, que foi dividida em 4 pedaços, Paulo comeu apenas 2 e ficou com 2 pedaços. E a Ana, que dividiu sua pizza em 8 pedaços iguais, comeu apenas 4. E agora, como é que nós podemos realizar então? Como é que nós podemos representar essas frações? Percebam que nenhuma criança comeu a mais que a outra. Ainda que a Ana tenha dividido em mais pedaços, ela também comeu o que é equivalente ao dos outros amiguinhos. Ela comeu a metade da sua pizza, assim como as outras crianças. Significa dizer que essas frações que encontramos aqui são frações equivalentes, pois 1/2 é igual a 2/4, que é igual a 4/8, certo? Nenhuma dessas crianças comeu a mais do que a outra, cada uma comeu a mesma quantidade. As pizzas só estavam representadas de maneira diferente. Então, nós temos aqui frações equivalentes. 1/2 é igual a 2/4, que é igual a 4/8. Uma outra forma de encontrarmos uma fração equivalente é nós pegarmos um exemplo de uma fração. No caso de 1/2, se nós multiplicarmos o numerador e o denominador por um mesmo número, neste caso, o 1/2, e multiplicarmos pelo número 2, nós temos então 1 vezes 2, que é igual a 2, e 2 vezes 2, que está igual a 4. 1/2 é igual a 4. São frações diferentes que representam a mesma parte da unidade. Nós podemos, então, multiplicar o numerador e o denominador por 2 novamente. 2 vezes 2 igual a 4. E 4 igual a 8. Certo? Assim, nós encontramos frações equivalentes. Podemos também encontrar fração equivalente dividindo a fração, o numerador e o denominador por um mesmo número. Assim, quando multiplicamos ou dividimos, podemos encontrar frações equivalentes.
Nesse exemplo, multiplicamos por 2, mas podemos multiplicar por 3, por 4, por 5, só não por 0, pois o resultado será 0. Vamos para a nossa atividade? Essa atividade está disponível no livro de matemática na página 140. Temos a primeira questão. Nessa atividade, vocês podem confeccionar novas tiras, não é? Para verificar as equivalências, como tem o exemplo na primeira questão, mas também pode completar essas frações equivalentes multiplicando da mesma forma que a tia acabou de explicar, tá certo? Vamos para a questão 2? Na questão 2, nós iremos retomar a ideia de fração, tá? Que nós trabalhamos anteriormente, a ideia de fração de um número. Agora, nós iremos fazer com quantias reais, não é? Vou ler apenas o item A. Calcule quanto cada um deles gastou. Pedro gastou 3/4 de 36. Nesse caso, você deverá calcular 3/4 de 36. Eu vou dar um exemplo para vocês de como vocês podem resolver essa questão. Para encontrar a fração de um número, você deve, primeiramente, observar se esse número pode ser dividido pelo denominador, certo? No caso desse exemplo, quanto é 3/5 de 40? O 40 pode ser dividido pelo denominador 5? Pode sim, não é? Então, primeiro você fará a divisão. 40 dividido por 5, que dá igual a 8. Agora, você fará a multiplicação. 8 vezes 3, não é? Primeiro, você dividiu o número pelo denominador 5. 40 dividido por 5, que dá igual a 8. Agora, você irá multiplicar esse resultado pelo numerador 3. 8 vezes 3, que dá igual a 24, certo? Obrigada pela atenção e até a próxima aula.